E aí, pessoal da Noturna, como é que vocês estão? Eu sou a Noturna, sejam todos bem-vindos ao canal. Para aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, compartilhem com os amigos, sigam as redes sociais. Vamos agora falar um pouquinho do nosso relato de hoje. Bom, o nosso relato de hoje, ele é um relato fictício em parceria com a Dark Doll. Se vocês ainda não seguem o Instagram dela, eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Vocês podem estar dando uma passadinha lá para verem um pouquinho do que ela faz, verem um pouquinho do trabalho dela, tá? O nosso relato de hoje, ele fala sobre autópsia. Vamos dar início ao nosso relato. O título do relato de hoje é A Autópsia. A maioria das pessoas tem certa aversão à ideia de trabalhar com a morte, seja ela em casas funerárias, cemitérios ou em qualquer outra forma. Mas para Nathan, isso não era totalmente verdade. Claro, havia algo de sombrio nisso. Mas, há mais de 30 anos, na carreira de patologista forense, gostava de pensar que havia um certo senso de finalização inerente. A responsabilidade em dar um encerramento para as mortes de todo o tipo. A investigação da cena do crime era muito importante, sim, mas muitos detalhes importantes e essenciais estavam escondidos, e a única pessoa capaz de revelá-los seria a própria vítima. Descobrir tudo o que um corpo tinha a dizer, mesmo após a sua morte, e saber que essa poderia ser a diferença em descobrir a verdade ou não. Tudo isso o fazia encarar seu trabalho como algo nobre, muito mais do que apenas abrir cadáveres e coletar evidências de um corpo. Era quase estimulante receber um novo paciente, como um livro prestes a revelar a sua história em quebra-cabeças, que ao final levaria a resposta. Sem saber nada sobre eles, quando chegavam, sabia tudo o que importava quando terminava seus exames. E em todos aqueles anos gostava de pensar que já havia visto de tudo: mortes por doenças, por acidentes de carros, acidentes domésticos, afogamentos, crimes violentos, todo tipo de coisa que poderia acontecer em uma cidade grande como aquela. Podia dizer que poucas coisas ainda o abalavam neste trabalho. Mas receber uma criança nunca era fácil. O corpo havia chegado no início da madrugada, e muito embora hematomas escuros pudessem ser vistos em seus pulsos, braços e pescoço, não havia qualquer evidência física que indicasse com certeza a causa de sua morte. Também parecia estar abaixo do peso, com as juntas salientes, potencialmente anêmico. Seu corpo parecia pequeno demais sobre a mesa de ferro, os cabelos pretos caídos sobre a testa, o rosto e os braços magros, frágil demais. Alan, seu assistente, observava atento, enquanto o médico mais experiente se preparava para abrir o paciente. A serra circular em suas mãos, um processo rápido, logo seguido pelo estalo da caixa torácica. Quando as costelas cederam, o fedor dominou o ar, obrigando os dois médicos a recuarem nauseados. Que droga é essa? O assistente perguntou, segurando o nariz. Se pela aparência geral do corpo ele parecia estar morto há poucas horas, seus órgãos internos estavam em um nível avançado de decomposição, do tipo que o veterano havia visto poucas vezes. Pouco mais que um mingau escuro e fedendo, a carne podre, com restos do que haviam sido seus órgãos flutuando em meio àquilo. O senhor já viu algo assim? Ele perguntou, um leve tom de desespero em sua voz. Mas o mais velho só pôde negar, impressionado com aquela descoberta. Não poderia dizer o que havia causado aquela condição tão incomum, e nem tinha certeza se havia alguma explicação científica já descoberta. Vejamos o cérebro, sugeriu, tomando novamente a serra. Um misto de curiosidade e excitação diante da possibilidade de uma descoberta inédita no mundo acadêmico. Sem surpresa e para o espanto da dupla, a gosma escura escorreu para a mesa no instante em que o corte foi aberto. O doutor afastou-se ainda sem reação. Depois deixou um instrumento sob a mesa e correu para fora, desesperado para entrar em contato com os colegas na medicina que pudessem dar alguma luz sobre o que era aquilo. Sentou-se diante do computador, digitando com toda a velocidade que seus dedos eram capazes. Mas antes que pudesse enviar o primeiro e-mail, a energia do prédio oscilou e o mundo mergulhou na escuridão.
Um segundo após as luzes de emergência se acenderem, fracas apenas o suficiente para que pudessem enxergar as silhuetas, quase imediatamente da outra sala, pôde ouvir o palavrão de Alan. Acompanhado de um baque metálico, ele provavelmente tinha esbarrado em algo. O doutor saiu para o corredor procurando por ele, mesmo com pouca luz. Estava tão familiarizado com aqueles corredores que praticamente poderia caminhar de olhos fechados, sem grande dificuldade. E não era a primeira vez que tinham um apagão. Mas agora algo parecia diferente. Era como se o ar estivesse carregado de estática. Alan chamou sem resposta antes de seguir para a sala de autópsias. As luzes do corredor não eram suficientes para iluminar a sala, e o cheiro forte de decomposição havia preenchido todo o ar. Não era do tipo supersticioso, nem poderia. Estava acostumado a passar madrugadas inteiras, cercada por cadáveres. Mas dessa vez sentiu uma sensação nova, um aperto no peito, medo. Até mesmo a temperatura parecia ter caído um pouco. Seus dedos buscaram o interruptor instintivamente, mas nada aconteceu. Alan! Chamou outra vez, começando a implorar por uma resposta. Agarrou o celular do bolso, acionando a lanterna. A sala parecia vazia. Entrou pé ante pé, em um caminhar lento, o coração acelerando no peito. Então, seus sapatos tocaram em algo. Abaixou a lanterna, o brilho refletindo nos olhos arregalados de Alan, sua expressão distorcida em uma máscara de puro horror. O cabo metálico de uma das ferramentas estava enterrado em sua testa e apenas um fio rubro escorria pelo rosto, sem vida. Recuou, esbarrando nas mesas, antes que a lanterna caísse sobre a maca metálica, onde havia deixado o corpo da criança. Vazia. O líquido negro escorria pela beirada até o chão, e pequenas marcas seguiam em direção da porta, passos infantis. Tateou pela bandeja, os dedos se fechando ao redor de um bisturi, antes de cambalear para fora da sala. As pegadas seguiam pelo corredor, na direção da saída até desaparecer na escuridão. O laboratório ficava no subterrâneo do prédio de análises forenses, sem janelas ou outros caminhos para a saída, além da escada e do elevador, que não funcionaria antes que a energia fosse restaurada. A porta de acesso às escadas ficava trancada durante os turnos da noite, o que significava que aquela coisa, o que quer que fosse, não iria longe. Estavam presos ali. As pegadas tornavam-se mais sutis à medida que avançava, até quase desaparecerem no chão escuro. E sem um rastro para seguir, apenas o silêncio escuro e opressivo. Tudo que podia fazer era continuar, os instintos aguçados e o corpo preparado para lutar ou correr. Os corredores escuros já não pareciam familiares. Cada sombra parecia uma ameaça potencial. Quando alcançou a porta, tateou pelos bolsos à procura de uma chave. Nada. Droga! Havia deixado as chaves e a carteira em sua sala quando chegara para o turno da noite. Sentia-se idiota agora, como um personagem de filme de terror pedindo para ser assassinado antes do final. Encarou o corredor escuro por onde tinha vindo. Se não conseguisse a chave, teria que esperar até a luz voltar para poder sair. Isso se ela voltasse. Caso o problema fosse nas fiações antigas, poderiam se passar horas até que algum técnico fosse chamado, e o sol não nasceria lá embaixo. Estaria no escuro, mesmo se amanhã chegasse. Reunindo toda a coragem que ainda tinha, fez o caminho de volta pelo corredor, a lanterna do celular varrendo o caminho em busca de qualquer sinal da criança, se é que ainda podia chamá-la assim. Mal tinha chegado à metade do caminho quando um som característico preencheu o silêncio e as luzes voltaram a acender, explodindo em claridade, banhando todo o andar. Sentiu as pernas fraquejarem de alívio, dando meia volta e correndo na direção do elevador. Era sua chance. Não queria descobrir o que era aquela coisa, só queria sair. Apertou o botão repetidas vezes, até que a porta se abrisse, espremendo-se para dentro e apertando o andar térreo, observando a porta se fechar lentamente. No fim do corredor, a pequena figura caminhou,
parando sob a luz, os grandes olhos negros brilhando, suas entranhas escuras escorrendo pela pele cinza, a testa marcada pelo corte da serra. Ele não parecia disposto a tentar alcançar o elevador e apenas abriu os lábios como se estivesse prestes a dizer algo, mas a porta se fechou antes que pudesse ver o que aconteceria. O elevador estremeceu, começando a subida. O médico suspirou e depois riu aliviado, cambaleando para trás, até que suas costas atingissem a parede fria. As luzes piscaram, zuniram oscilando antes de apagarem novamente, e o motor estremeceu antes de parar. A luz de emergência, vermelha e fraca, e o som de arranhar vindo do alto, de fora do elevador. Os dedos finos se esticaram para dentro através da ventilação, enlaçando a grade, puxando em uma lentidão torturante. A grade se soltou com um ruído seco, não mais que um vão pequeno, demais, estreito demais. Apenas o suficiente para que o corpo pequeno se arrastasse para dentro. O sangue manchava as paredes, o chão e o teto. Uma imagem de um verdadeiro massacre. Ainda assim, o corpo do médico apresentava apenas um ferimento limpo, um corte pequeno na jugular, o bisturi utilizado ainda caído entre suas pernas. E as câmeras? Não estavam funcionando. Todas as gravações desse andar da noite passada foram corrompidas, mas as imagens dos outros andares mostram que ninguém entrou e nem saiu. O legista novo já chegou? Talvez ele descubra alguma coisa. Gente, esse foi o nosso relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do relato e até o próximo relato.